Como eu tenho falado, tem sido realmente um tempo muito inspirador para nós, nesse mês de maio, vendo casais e famílias aqui nos abençoando com canções neste momento de apresentação especial. Obrigado, Ramon, obrigado, Camila. Que Deus continue usando os dons e talentos de vocês de forma muito especial. Meus irmãos, nós vamos continuar hoje a nossa jornada no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro que apresenta a expansão do reino de Deus no primeiro século, acompanhando principalmente a trajetória do apóstolo Paulo. Um livro que nos desafia a pregarmos o Evangelho, a colocar a mensagem do reino de Deus, levar a mensagem do reino de Deus às pessoas que Deus coloca no nosso caminho e a manifestarmos o poder de Deus neste mundo. É importante relembrar que esse livro não é um livro que tem uma mensagem direcionada exclusivamente para pastores, para missionários. É muito mais do que um manual de missiologia. Com as suas histórias, ele desafia a cada um de nós, discípulos de Jesus Cristo, a pregarmos o Evangelho. E nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo. Ele, nesta viagem, teve o seu plano original alterado, porque Deus falou para ele através de um sonho, e houve um convite para que ele pudesse, juntamente com a sua equipe, seguir a Macedônia. E no domingo passado, então, nós vimos a sua chegada neste continente, no continente europeu, e evangelizando uma mulher ali muito importante, Lídia, uma vendedora de púrpura, uma mulher da alta sociedade. Depois, mais adiante, nós vamos ver o apóstolo Paulo numa situação muito difícil, mas ao mesmo tempo se tornou uma situação maravilhosa, porque ele estava ali na prisão e houve uma ação de Deus, um terremoto, e o carcereiro se converteu. E não apenas ele, mas também a sua família. Um homem acostumado com a violência, com a dor, mas naquela noite memorável, Deus transformou a sua vida, a sua casa, e eu preguei sobre esse episódio recentemente, e entre esses dois relatos, a conversão de Lídia, a conversão do carcereiro, uma mulher religiosa que tem o seu coração desde o começo aberto para a palavra de Deus, e um homem endurecido que precisa de um terremoto para ser quebrantado. Nós temos uma outra história, a história de uma jovem oprimida espiritualmente, que precisava ser libertada, e é esta história que nós vamos ler agora. Então, você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto, como você preferir, aqui na tela, Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Diz assim a palavra de Deus em Atos 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar,
por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Meus irmãos, quando eu leio esta passagem, fica algo muito evidente para mim. Compartilhar as boas novas do Evangelho não é simplesmente compartilhar uma mensagem. Há algo mais desafiador, há algo mais profundo que envolve a nossa missão. Por isso eu escolhi como tema, quer pregar? Então prepare-se. Quer pregar? Então prepare-se. Eu quero destacar nesse texto 4 verdades importantes para a nossa reflexão e ação. Eu parto do pressuposto que a grande maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo, que você faz parte aqui de nossa comunidade de fé, já entendeu que anunciar o Evangelho faz parte de nossa missão neste mundo. E a primeira verdade que eu quero relembrar à luz desse texto é que você está em uma batalha espiritual. Até aqui, Paulo enfrentou perseguições em alguns outros lugares por onde ele passou. Mas essas perseguições foram movidas por judeus inconformados com a transformação que houve na vida de Paulo. Para esses judeus, Paulo era um verdadeiro traíra, porque antes ele estava perseguindo os cristãos e agora ele anunciava Jesus Cristo e denunciava que os judeus tinham matado Jesus. Por onde Paulo ia, nós vimos isso na primeira viagem missionária, ia logo depois um grupo de judeus atrás para persegui-lo. Mas agora Paulo está distante geograficamente. Ao que tudo indica, não havia em Filipos uma forte comunidade judaica e nem judeus saíram lá de Jerusalém atrás de Paulo. Paulo e Silas estão se dirigindo, segundo o texto, a um local público, às margens de um riacho, aquele lugar onde eles pregaram o Evangelho para Lídia e continuaram voltando ali naquela reunião pública um tanto informal, descrito no texto como sendo um lugar de oração. E aí nós lemos que enquanto eles caminham para esse lugar, uma mulher endemoniada os persegue. Isso aconteceu em um dia, num outro dia e no dia seguinte. Ela ficava seguindo Paulo e sua comitiva e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar que vocês podem ser salvos. É interessante que essa não é uma mulher convertida e que estava endossando a mensagem de Paulo. Ela não estava testemunhando a favor dos mensageiros de Deus. E Paulo percebeu que ele estava se defrontando com um poder maligno explícito. Não era mais agora uma perseguição movida pelos judeus. Era evidente para ele que ele estava diante de uma manifestação demoníaca. O espírito maligno estava no corpo daquela mulher, que também era uma mulher escrava. Escrava de homens, escrava de Satanás. E ele se defrontou, então, com uma situação que o próprio Cristo vivenciou algumas vezes, quando esteve caminhando aqui na terra. Porque nós temos relatos nos evangelhos de Jesus expulsando demônios. Mais de uma vez, Jesus vivenciou essa experiência. E agora, um discípulo de Jesus, Paulo e Silas, também estão enfrentando esse mesmo desafio. O que este episódio nos revela, então, com toda clareza? Que, de fato, existe uma batalha espiritual. Que aqueles que se apresentam como mensageiros de Jesus, em algum momento da sua jornada, vão se deparar com uma forte oposição maligna. Não se engane. Quando nós pregamos o Evangelho, não há apenas uma resistência humana, fruto de preconceitos ou qualquer outra razão. Há uma oposição espiritual real. O Evangelho está avançando num território disputado, num território naquela época, inclusive, onde havia uma forte influência maligna. Existe um mundo invisível, existe um mundo espiritual, no qual as nossas orações, a pregação do Evangelho,
as nossas palavras revestidas de poder pelo Espírito Santo fazem muita diferença. A batalha espiritual não é uma doutrina inventada pelos grupos pentecostais ou neopentecostais. Eu sei que existem muitas vezes distorções acerca dessa temática, mas a Bíblia apresenta claramente essa realidade. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: pois não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra os governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes do mundo das trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Então, este grande teólogo e missionário, ele tinha esta percepção muito clara. Nosso inimigo se manifesta de diferentes maneiras, e uma delas é quando um dos seus agentes, um dos espíritos malignos, toma o corpo de uma pessoa, toma o seu corpo e domina. Era o caso desta mulher. Era uma mulher escrava de homens que se aproveitavam dela, porque ela tinha um espírito maligno em seu corpo. Literalmente, no original, a escrava tinha o espírito de Pitom. Esse espírito era associado aos oráculos de um templo pagão, chamado Delfos. Quando as pessoas adoravam aqueles espíritos, eles não tinham consciência que eram espíritos malignos. Eles achavam que eram simplesmente seres de um mundo espiritual. Mas na Bíblia nós temos esta clareza: não existem seres espirituais neutros, que não são nem do bem nem do mal. Não existe essa neutralidade. Na Bíblia, ou você tem anjos, pessoas que são os agentes secretos de Deus, por assim dizer, ou você tem espíritos malignos, enganadores. Quando essa mulher, então, começa a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Será que essa mulher estava cooperando com o Evangelho? Não. Porque Paulo a repreendeu. As pessoas acreditavam naquele tempo que havia uma espécie de hierarquia espiritual, com vários deuses. E um desses deuses nessa hierarquia era conhecido como esse Deus Altíssimo. E eles provavelmente colocavam Zeus como estando nesta posição. Quando ela está gritando: estes homens são mensageiros do Deus Altíssimo, ela não estava se referindo ao Deus do Antigo Testamento, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ela estava se referindo a qualquer outro Deus, provavelmente Zeus, ou outra divindade pagã. Além disso, o conceito de salvação, de ser salvo, não tinha nada a ver com a vida eterna. Era um conceito que ligava apenas ao bem-estar pessoal, à saúde física, livramentos, preservação de ataques espirituais, de mal-olhados e coisas semelhantes. Então nós temos toda a certeza que aquela mulher, tomada por um espírito maligno, não estava ajudando na evangelização, mas na verdade ela estava de alguma forma distorcendo a mensagem do Evangelho, como o maligno costuma fazer. Por esse motivo, Paulo não poderia de modo algum aceitar esta ajuda em sua missão evangelística, pois ela vinha do próprio inimigo. E o espírito maligno, ele pode até mesmo enviar, ou o diabo pode até mesmo enviar um espírito maligno para tomar conta do corpo de alguém, para assustar você, para tentar impedir você de continuar falando de Jesus. Você quer pregar? Não seja ingênuo. O inimigo, em algum momento, vai entrar em campo, explicitamente ou não, vai tentar distorcer a mensagem que você prega, vai tentar acuá-lo. Eu já vivi esse tipo de experiência de uma forma muito explícita há vários anos atrás. E digo para vocês, não é uma coisa agradável, mas é algo real. E ao mesmo tempo, é algo que nos dá um sentimento de vitória extraordinária. Porque nós temos recursos para enfrentar este tipo de oposição. Vejam como Paulo reagiu à provocação maligna, e nesta reação nós temos uma outra verdade muito importante.
O seu poder nesta batalha para vencer está no nome de Jesus. Paulo não age por si mesmo. Ele enfrenta aquela situação, aquela oposição com a autoridade de Jesus Cristo. Ele enfrenta dizendo: eu ordeno no nome de Jesus Cristo que saia dela. Uma declaração curta, direta, objetiva, incisiva. Ele não fica dialogando com o diabo. Ele não fica ali conversando, fazendo um showzinho. Ele não fica ali prolongando a conversa com o inimigo. Não faz nada para chamar a atenção sobre si mesmo. Ele simplesmente ordena, no nome de Jesus, que aquele espírito maligno se retire daquele corpo. E o espírito maligno obedece. A mulher se cala definitivamente. E há uma libertação completa. Este nome de Jesus, quando declarado com fé, a partir de um relacionamento pessoal com Ele, é de fato um nome poderoso. Nós não estamos falando aqui simplesmente de uma senha, de um código, de uma palavra tipo abracadabra, que eu falo e acontece alguma coisa. Não. É um nome que está vinculado a uma pessoa. E quando você tem, então, um relacionamento com Jesus, você ganha autoridade para, no nome dele, enfrentar qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de perseguição, por mais violenta que seja. Com relação ao inimigo espiritual, nós não podemos, nós não devemos nem minimizar, nem maximizar. Quando eu leio esse texto, não sei se surge para você esta pergunta, mas para mim surge uma pergunta que não quer calar. Como é que um espírito maligno pode prever o futuro? Ao que tudo indica, essa mulher não ficava inventando histórias sobre o futuro. O espírito maligno, de fato, acertava várias dessas previsões. Porque se ela estivesse sempre inventando alguma história fantasiosa, aquela história não, aquela previsão não aconteceria e o negócio não prosperaria. E aí nós temos então algumas perguntas interessantes. Até que ponto o diabo sabe o futuro? Ele é onisciente? Como explicar previsões acertadas na boca daquela mulher? Como compreender que um espírito maligno pode predizer alguma coisa que vai acontecer no futuro? Uma explicação teológica bem aceitável é que os espíritos malignos observam o padrão de comportamento humano há séculos. Os espíritos malignos não morrem como a gente, eles estão ali desde muitos e muitos anos. Eles influenciam comportamentos, eles conhecem o presente com muita precisão, e eles podem então fazer inferências, deduções com relação ao futuro. Não é onisciência, porque a onisciência é um atributo divino, mas é uma capacidade de observação ampla. É experiência aliada a engano. Pense assim num médico que é muito experiente e ele é capaz de prever o curso de uma doença com uma certa precisão. Isso não significa que ele sabe o futuro com certeza absoluta, mas ele entende profundamente os padrões de evolução de uma doença e pode então fazer uma certa previsão com uma grande margem de acerto. Além disso, eu creio pessoalmente que os espíritos malignos se comunicam entre si. Então você imagina uma mega rede de comunicação mundial, com milhares de demônios, falando entre si. E um está vendo aqui uma coisa, outro está vendo ali outra, outro está vendo uma outra. Com esta rede de informações tão grande, obviamente é possível saber, com um grande grau de acerto, o que pode acontecer, o que vai acontecer. Um sistema assim permite saber que um assassinato está sendo planejado, que uma mulher está sendo traída e que um dia ela vai descobrir essa traição porque o marido está dando vários sinais, está sendo descuidadoso na sua infidelidade. Um roubo que está acontecendo
É uma bomba que vai estourar. Então, se você tem todas as informações, ou um grande conjunto de informações sobre o que está acontecendo nesse momento, em todos os lugares, obviamente que há uma grande probabilidade de você prever o que vai acontecer daqui a algum tempo. E, além disso, os espíritos malignos tentam as pessoas para que elas façam coisas erradas. Os espíritos malignos planejam, e outros espíritos se envolvem para que a pessoa possa fazer aquilo que eles já sabem que ela está prestes a fazer, que ela está vulnerável. E assim, as coisas acontecem no futuro, mas com uma causa subjacente, com uma tentação, com uma pressão contra uma determinada pessoa ou instituição. E aqueles que não são filhos de Deus, que não têm dentro de si o Espírito Santo de Deus, estão muito mais vulneráveis a esse tipo de ação. Por esses motivos, nós podemos então compreender, nós podemos de certa forma concluir que mesmo não sendo onipresentes, os espíritos malignos podem prever, não com exatidão, mas com uma boa probabilidade, alguns acontecimentos futuros. E dentro desta realidade, não falta gente que queira lucrar com isso. Mas isto não deve nos intimidar, porque nós detemos um poder muitíssimo superior. É o poder que está no nome de Jesus, que representa a própria pessoa de Jesus. Aquele poder que ele manifestou quando ressuscitou dos mortos e venceu o diabo. E é em nome de Jesus que qualquer filho de Deus, em comunhão com ele, não precisa ter um dom especial, não precisa ser um missionário, não precisa ser um pastor, basta ser um crente fiel ao Senhor. Ele tem poder de exercer o exorcismo e vencer as forças do mal, quando isso for necessário. Não tema, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o que aconteceu? Logo depois deste confronto e desta vitória que Paulo e Silas impuseram ao inimigo, libertando aquela mulher, houve uma reação àquela libertação espiritual. A mulher perdeu imediatamente o poder de adivinhação, porque o espírito maligno saiu do seu corpo. E ela agora passa a ser uma pessoa sem valor para aqueles que a exploravam. Para eles, aquela pobre mulher agora não passava de um animal que perdeu a capacidade de ser adestrado. Aqueles que se envolvem com poderes das trevas, prestem bem atenção nisso, meus irmãos, são ambiciosos, são enganadores, são exploradores. Quando aquela fonte de lucro foi quebrada por uma ação de Deus mediada pelas palavras do apóstolo, eles se revoltaram contra Paulo e Silas. E aí nós temos uma outra verdade importante aqui. A libertação espiritual confronta sistemas e interesses. Grave bem esse conceito porque ele é importante. A libertação espiritual confronta sistemas e interesses. Como eu falei, pessoas que se envolvem com poderes das trevas podem dar lucros aos operadores de tráfico humano, aos vendedores de drogas, ao chefe das máfias e das facções criminosas. O Evangelho não muda apenas o interior de cada pessoa. Não é algo que torna a pessoa simplesmente mais religiosa ou mais espiritualizada. Não. O Evangelho, diz a palavra de Deus, é como uma dinamite ao poder de Deus. Ele liberta as pessoas das garras do mal, da exploração, do vício e de tudo aquilo que destrói a sociedade. Quando a mensagem de Cristo alcança de fato uma comunidade, há um impacto social e interesses econômicos são contrariados. É o vendedor do jogo do bicho, é o traficante, é o cafetão. Seu negócio é afetado. Quando o evangelho é pregado e nada muda em casa, no bairro, na cidade, alguma coisa está muito errada, alguma coisa está faltando nessa pregação, porque a mensagem do evangelho, quando pregada em sua inteireza, ela discipula as pessoas, ela leva as pessoas a uma mudança de comportamento, e esta mudança impacta a sociedade.
O legítimo evangelho não apenas traz uma mudança interior, mas ela atinge o tecido social. A fonte de lucro dos que escravizaram aquela mulher cessou. E diz o texto que aqueles exploradores, e sempre há exploradores, reagiram violentamente. Quem prega a palavra de Deus deve estar preparado para reações contrárias. E elas podem até mesmo ser violentas em determinados contextos. E aí então, nós chegamos à quarta e última verdade, que eu gostaria que você guardasse na sua mente e coração. Você deve estar pronto para sofrer calúnias e injusta condenação. Vamos rever aí o texto sagrado. Quando os senhores da escrava viram que as suas expectativas haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Observe só o que está acontecendo aqui. Aqueles homens que agora estão atacando os missionários, eles não são abordados por serem cristãos. Eles são acusados de serem judeus. Eles são acusados de estarem fazendo propaganda do judaísmo. E esta acusação era muito séria no contexto de uma colônia romana. Pouco tempo antes, lá em Roma, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus, porque eles foram acusados de estar tumultuando a cidade. Esta situação vivida aqui, nesse momento, de uma acusação injusta, revestida de um caráter político, me lembrou o que aconteceu com Jesus. Jesus Cristo, numa perspectiva humana, foi morto porque ele foi considerado, ele foi acusado de ser um agitador social, um rebelde contra o Império Romano. Lembra-se, quando eles tentaram fazer com que ele fosse condenado e levaram a Pilatos, era esta acusação. Observe que os donos da escrava, quando pegaram Paulo e Silas, eles não os acusaram de exorcismo. Eles não falaram da perda dos negócios, porque esses argumentos não teriam nenhum valor diante do tribunal romano. Mas eles apresentaram acusações políticas e religiosas aos magistrados, encarregados de ser os guardiões da ordem na perspectiva romana. Sedição e proselitismo eram então as acusações contra eles, porque naquele contexto, quando um romano se convertia ao judaísmo, ele era passível de prisão. Do ponto de vista pagão, quando a pessoa dizia, eu só creio em um único Deus invisível, é como se ele fosse um ateu. E ele então negava a existência de vários deuses e, por consequência, negava que o imperador devesse ser uma autoridade a ser respeitada e adorada. Percebe então? Assim, com falsas acusações em praças públicas, nossos missionários foram presos, torturados e lançados em uma prisão. E eu espero que você, meu irmão, não fique agora desanimado com esse desfecho e que você desista de pregar. Detalhe é que a história não termina aqui. Eles vão sofrer sim por testemunharem de Jesus, mas a história vai ter um final feliz. Mais adiante, como nós já falamos anteriormente, um carcereiro se converte, há batismos, há um jantar em família e depois a libertação deles da prisão. Porém, eu não posso tapar o sol com a peneira. Quando nós nos dispomos a anunciar Cristo, quando nós anunciamos as verdades libertadoras do Evangelho, nós corremos o risco de sermos caluniados. Nós podemos sofrer acusação no campo político. Nós podemos sofrer acusações dizendo, ele está dizendo isso ou aquilo por causa desta ou daquela ideologia. Podemos ser alvo de mentiras e de fake news, como aconteceu aqui com os apóstolos. Quando a verdade que nós anunciamos,
à luz dos princípios da palavra de Deus, mexe com o interesse das pessoas. Quando confronta os seus pecados, nem sempre vai haver arrependimento. E neste contexto, a reação das pessoas poderá ser de mentiras, calúnias e até mesmo violenta perseguição. Um dos resultados imediatos para Paulo e Silas foi um julgamento injusto, e eles foram proibidos naquele primeiro momento de continuar pregando o evangelho livremente. Todas as vezes que um sistema impede ou dificulta a pregação pública da nossa fé, nós estamos diante de um sistema corrompido pelo pecado, instrumento do maligno que tenta deter o avanço do reino de Deus. Você quer viver sossegado? Quer viver tranquilão? Fique calado. Não compartilhe a sua fé, não compartilhe as suas convicções cristãs. Quer ser cancelado, criticado, incompreendido, injustiçado? Pregue o evangelho com coragem, em nome de Cristo, promovendo libertação espiritual. Concluindo, você quer pregar? Entenda que pregar é muito mais do que falar bonito. Não é apenas conhecer a Bíblia, é mais do que vir à igreja. Pregar é entrar num território de guerra, é confrontar o reino das trevas, é libertar pessoas que o sistema prefere manter presas, é mexer com interesses, é incomodar estruturas. E por causa disso você será resistido, será mal interpretado e até em algum momento poderá ser ferido. Você ainda quer pregar? Porque se você quiser, prepare-se. Prepare-se para lutar batalhas espirituais. Prepare-se para promover mudanças profundas através do nome de Jesus. Prepare-se para enfrentar resistências. Mas prepare-se também para ver o poder de Deus, gente sendo liberta, vidas sendo transformadas. Porque no fim das contas, o Evangelho continua avançando quando nós nos dispomos a pregar. Então, cabe a cada um de nós nesta noite decidir. Você vai ficar em silêncio ou vai assumir o chamado? Você quer pregar? Então, prepare-se. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, Tua palavra nos desafia, através destes exemplos, na jornada espiritual e missionária dos Teus servos que viveram há tantos anos atrás. E foram aqueles primeiros, ó Pai, que dão sequência a muitos outros que ao longo dos séculos têm anunciado a Tua palavra e pagado o preço para que o Evangelho possa se espalhar. E nós sabemos, ó Pai, que nós temos na nossa própria história, como cristãos, como batistas, o testemunho de muitos que nos antecederam, sofrendo muitas vezes perseguições violentas. E hoje, Pai, algumas dessas perseguições, elas têm outras configurações. E nós te pedimos tão somente que nos conceda a mesma ousadia daqueles que nos antecederam. Que nos dê sabedoria e poder do Teu Santo Espírito, o poder do nome de Jesus Cristo, para que possamos também ver libertações espirituais em nossos dias. Que nós não venhamos nos intimidar e que nós possamos perceber quão grande é o privilégio e responsabilidade que nós temos, Pai. Capacita-nos, concede a cada um de nós coragem, prepara-nos para as batalhas, em nome de Jesus. Amém.